É bom pintar com tinta acrílica? É ruim pintar com tinta acrílica? Por que pintar com tinta acrílica? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar então um pouco sobre tinta acrílica, beleza? Vamos falar aqui sobre a definição e a composição da tinta acrílica. Eu sei que você quer ver eu pintando, colocando a mão na massa e fazendo várias pinturas com tinta acrílica, mas eu eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito importante para você que está se decidindo ainda se você vai pintar com tinta acrílica ou com outro tipo de tinta. O que é a tinta acrílica então? A tinta acrílica, ela é uma tinta sintética à base d'água, ela é muito conhecida pela sua versatilidade, ou seja, você consegue aplicar essa tinta em qualquer superfície. É sério, qualquer superfície, seja um vidro, um concreto, uma madeira, um papel, um pano, qualquer superfície, um plástico, qualquer superfície você consegue aplicar. E o mais incrível de tudo é que você consegue fazer várias técnicas com a tinta acrílica. E um dos pontos, né, que é citado aí, e para mim também é um ponto muito positivo, é a sua secagem muito rápida. Mas é muito bom, né, a gente entender um pouco sobre o que? Sobre a composição, o que compõe essa tinta acrílica. Porque isso faz parte, sim, do seu conhecimento como pintor. Você vai trabalhar com alguma coisa, nada melhor do que você conhecer aquilo que você vai trabalhar. Ela é composta por 3 elementos muito básico, que é o elemento de pigmentos, né? Ou seja, o pigmento, a função do pigmento é te mostrar a cor, é mostrar a cor da tinta. Quando você pega uma tinta vermelha, uma tinta amarela, uma tinta preta, o que você está vendo ali é o seu pigmento, é o que dá a cor da sua tinta. E eu vou te mostrar também uma outra coisa aqui, o segundo elemento, que é aglutinante. Esse nome é muito difícil até mesmo para mim falar, que é o aglutinante, que ele é o que? A resina acrílica. O que esse aglutinante faz? Ele simplesmente cola, né, o seu pigmento na tela. Ou seja, esse aglutinante ele é tão forte que ele cola, né, a tinta acrílica em qualquer superfície, seja qualquer superfície, ele cola. E tem o terceiro elemento, que é o veículo, né? A gente chama de veículo, que é o famoso diluente, que é o solvente. O que é esse solvente? Esse solvente na tinta acrílica, olha que interessante, nada mais, nada menos é a água. Então, esse solvente que é colocado na tinta acrílica é a água. Agora veja, um solvente que ele é a água, quão prejudicial ele deve ser à saúde? O risco que ele tem para a saúde? Nenhum, né? Então, é muito interessante, pessoal, a gente entender que a tinta acrílica, por ter esses elementos dentro dela, faz com que ela seja inofensiva para nós, seres humanos, e também para os nossos animaizinhos domésticos, beleza? Essa é uma das coisas muito interessantes dessa tinta. Agora vamos falar um pouco sobre as características adicionais, ou seja, o que são essas características adicionais? São componentes que você pode aplicar na sua tinta só para que você possa ter um resultado diferenciado na sua pintura. Por exemplo, a gente tem os espessantes, que aumenta a viscosidade da tinta, tornando mais espessa, ou seja, essa tinta ela fica um pouco mais grossa, ou às vezes você pode tornar mais fluida através dos espessantes. E também tem as secagens, ou seja, você pode adicionar componentes como secagem à sua tinta. Ou seja, tem pessoas que olham e falam, caramba, cara, mas eu consigo pintar com tinta a óleo? E acaba que eu não conseguindo. Quando eu faço a pintura acrílica, eu não consigo fazer os degradês. Aí, a solução que a gente encontra nisso são os secantes. A gente pode colocar um pouco de secantes ali, né, para retardar a secagem da tinta. Aí você controla, né, a secagem da tinta e você consegue alcançar o resultado que realmente você quer. Mas tem que tomar muito cuidado com a medida certa de espessante e o jeito que você usa, tá bom? Agora nós vamos falar um pouco sobre os estabilizantes e sobre os conservantes. Esses dois carinhas, eles andam bem junto, tá bom? Então é muito interessante você entender um pouco sobre esses dois também, porque um serve para estabilizar a tinta e o outro serve para conservar a tinta. Às vezes
você faz uma tonalidade de tinta diferenciada e você coloca num potinho e depois de uma semana, depois de um mês você vai mexer nessa tinta. Então quando você coloca o conservante, você acaba que deixando essa tinta conservada, você conserva contra fungos e bactérias na sua tinta, ou seja, quando você abrir ali você não vai ver nada disso. Beleza? E uma outra coisa muito bacana é estabilizante. Quando você coloca o estabilizante na sua tinta, você acaba aqui deixando essa tinta por um longo período e você consegue ver a mesma estabilidade que ela tinha quando você colocou ela ali. Lógico que também isso não vai durar ali. O Washington falou isso pra mim, deixei a tinta 1 ano ali e a tinta zoou, né? Não tá legal. Não é também para tanto assim, entende? Para tanto tempo. Então, tipo, se é um mês, 2 meses, você está pintando uma tela, você quer manter ali pintando 1 hora só por dia, 30 minutos por dia, você não tem tanto tempo, você está começando agora, então você precisa fazer isso às vezes, né? Você precisa controlar um pouco ali, conservar a sua tinta sempre fresquinha. E agora a gente também vai falar um pouco sobre as vantagens. Se você está nesse vídeo até agora, você quer saber um pouco mais sobre a vantagem, né? Então, tipo, cara, eu quero pintar com tinta acrílica, ou eu quero pintar com tinta óleo, ou eu quero uma solução para qual tinta devo pegar. Então, deixa eu só te passar um pouco aqui sobre as vantagens que você tem em pintar com a tinta acrílica. A primeira vantagem é a secagem bem rápida, ou seja, você consegue fazer a sua pintura por camadas. Isso facilita você ter uma visualização mais rápida da sua pintura, ou seja, você pintou por camada, se você pinta por camada, você vê, você olha, você fala, eu preciso de mais luz, mais sombra, entende? Então, essa secagem rápida vai te ajudar, né? Diferente de outras tintas, elas demoram para secar. E muitas vezes você já tem que fazer tudo ali naquele exato momento. Lógico que, como a tinta acrílica, as outras tintas também têm alguns componentes que aceleram a secagem. E na tinta acrílica a gente quer que a secagem não seja tão rápida. Pra falar bem a verdade, para mim isso é uma coisa muito top, a secagem muito rápida da tinta, para mim é uma das coisas incríveis, né, da tinta acrílica. E a sua versatilidade, ou seja, você consegue aplicar a tinta em qualquer superfície e você também consegue fazer várias técnicas com a tinta acrílica. A técnica, eu gostaria de ver a técnica da minha pintura, eu gostaria de ver a pincelada da minha pintura. Então você consegue deixar sua tinta um pouco mais espessa, ou seja, que você consiga fazer a textura ali do seu pincel, né? Cada pincelada que você dá. Washington, eu gostaria de fazer aquarela, então você tem como fazer isso acontecer também com a tinta acrílica, né? Porque você pode trabalhar no papel com ela. Washington, eu quero fazer uma hiperrealismo, você também consegue fazer com a tinta acrílica, porque você consegue suavizar os tons, deixar a tinta um pouco mais fina e tudo mais, se você precisar fazer detalhes com obras com muito detalhes, né? Então, cara, a secagem rápida e a sua versatilidade, eu acho que já, para mim, já é incrível, mas tem mais aqui, a sua durabilidade, beleza? Essa tinta é uma tinta que tem uma durabilidade bem longa e ela é flexível, cara, isso que é interessante, ela é flexível. A durabilidade dela é incrível também, né? Então, tipo assim, a tecnologia vem crescendo e os grandes engenheiros, eles vêm desenvolvendo aí, né, cada vez mais essas tintas aí para ficar o menos agressivo possível e mais fácil para o pintor, tá? Então, cara, e a sua durabilidade, logicamente, né? Ter uma durabilidade maior, né? Vamos dizer assim. E a sua facilidade de limpeza. Não poderia deixar de fazer passar por essa parte aqui, que é a questão de ser muito fácil para você limpar os seus pincéis, limpar o ambiente onde você está, né? Se você derrubou tinta no chão, é muito fácil para você limpar, porque você faz isso com água. Simplesmente com água você limpa os seus pincéis, e para ser só um pouquinho mais assim, né? Legal. Botar ali um shampoo ali só para limpar o seu pincel, né, para não ser só com água, um sabonete, alguma coisa especial para pincel, né, para também não danificar os seus pincéis.
Mas é muito interessante isso, né? Você conseguir pintar e ter uma limpeza muito rápida, né? Então é muito interessante a tinta acrílica por isso também. E uma das vantagens extraordinariamente top é que ela não é tóxica. Ela não é tóxica, então você consegue pintar em qualquer ambiente que você estiver. Ou seja, ela é incrível. Se você mora em um apartamento, por exemplo, você consegue pegar um quarto e começar a pintar dentro de um apartamento com a janela fechada e não vai causar problema nenhum para você. E uma outra coisa muito interessante é, você tem aí o seu animalzinho de estimação, você faz as pinturas na sua casa, né? Você vive da arte, ou você é só um hobby, você consegue manter ali, né, o seu cachorrinho com você, o seu bichinho de estimação com você, e eu acho que isso é incrível, né? Você conseguir estar no mesmo ambiente que o seu animalzinho sem danificar a saúde dele nem danificar a sua. Então eu acho que essa parte do não tóxico para mim é incrível, beleza? E esse vídeo aqui, pessoal, é somente um pouco assim para abrir um pouco a cabeça de vocês que estão procurando migrar de algum estilo de tinta, ou seja, eu estou na tinta óleo, eu quero ir para outra tinta, eu faço pintura na parede, mas eu quero fazer mais dentro no reservado, ou eu faço pintura no lápis de cor, mas eu quero conhecer alguma coisa diferente. Esse vídeo aqui é exatamente para você entender sobre isso, e a minha recomendação, né, eu acho assim que o que eu vejo com a tinta acrílica é que já faz muito tempo que eu pinto com tinta acrílica. Tentei pintar assim com tinta óleo, pintava com lápis de cor e eu vou falar bem a verdade para vocês. Quando foi para migrar para pintar na tela, eu não sabia, eu não conhecia a tinta acrílica. Queria eu ter visto um vídeo como esse. E eu falo, se você está procurando uma tinta que te proporciona, né, um bem-estar, assim, eu vou falar até sobre bem-estar, ou seja, você não se preocupar, ter preocupações em limpar o seu pincel ali com diluentes, com solventes que vão danificar a sua saúde, ou se você é uma pessoa que pensa dessa maneira, se você tem um animalzinho, um bichinho de estimação, se você não tem muito tempo, né, para, como eu posso falar assim, para limpar ali aqueles materiais, ou se você é uma pessoa que você gosta de pintar em lugares bem rápido e você também não quer gastar tanto com tintas, com essas coisas, eu te indico a tinta acrílica sem dúvida. Lembre-se disso, você como artista, você nunca pode parar de pintar. A arte é o que te conduz, entende? Você tem uma coisa na sua mão, se você já nasceu e você faz arte, as pessoas perdem isso, né? As pessoas perdem isso porque elas pensam que o artista não é capaz de fazer dinheiro, o artista não é capaz de viver da própria arte. Ou a gente escuta aquelas histórias lá no passado dizendo que, tipo, todo artista para ser famoso ele teve que morrer e depois a obra fez sucesso. Mas isso é mentira, tá? Isso é mentira porque o mundo só está esperando você fazer a sua arte. Muitas pessoas acabam com sonhos porque elas não acreditam em si própria. Então eu falo para você como experiência própria, tá? Eu larguei tudo, eu larguei meu trabalho há 11 anos atrás e investi somente na arte. E hoje sim, hoje eu moro aqui na Austrália, hoje eu sou pintor, sou tatuador e eu quero falar para você que sim, cara, você consegue viver da arte. Eu vou fazer um vídeo com esse tópico mais para frente, tá bom? Continue acompanhando, vai ter continuidade, tá? Nós vamos continuar falando sobre a tinta acrílica, mas olha uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não vou vir aqui ficar só falando com vocês, fazendo vídeo, falando de técnica, de teoria, tá? Eu vou mostrar para vocês. Vai ter vídeos aqui onde vamos colocar a mão na massa, vamos fazer a coisa acontecer, porque eu acho que a vida também não é feita só de teoria. A teoria é uma coisa, a teoria é sabedoria, e a sabedoria, para ser colocada em prática, você tem que executar. Então você precisa executar aquilo que você aprende. E isso aqui é só uma introdução, só para ver como que também vai ficar esse primeiro vídeo. E eu quero saber aqui embaixo, aqui nos comentários, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi
útil para você de alguma maneira, tá bom? Eu vou deixar na descrição aqui todas as informações que eu fiz aqui nesse vídeo sobre secantes e sobre tudo aqui embaixo para vocês, tá? Sintam-se à vontade em comentar, em deixar sua dica para melhoria, tá bom? E também em interagir aqui, pessoal. Deixa aqui o seu like e não se esqueça, se você viu esse vídeo até aqui, vai lá e começa a seguir nosso canal e ativa também o sininho, porque toda terça-feira eu vou fazer o meu máximo para fazer um vídeo desse aqui para vocês, tá? E se lembre, na próxima vez a gente vai vir com muita técnica de pintura com tinta acrílica. Tamo junto, Deus acima de tudo sempre e bora lá, vamos para mais um dia de muito trabalho. Até mais!